Vamos dar início a mais uma escola dominical com a graça do nosso Senhor Jesus. E vamos cantar todos juntos, com alegria, o hino de número 351, Belas Palavras de Vida. Palavras de vida narram tudo que Cristo fez. Belas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há. Belas palavras de vida. Essas palavras de vida, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são essas palavras de vida. Que alegre são essas palavras de vida. Irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 14. Faremos a leitura alternada de 1 a 14. Lucas 14, de 1 a 14, leitura alternada. A cura de um hidrópico. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento,
Não procures o primeiro lugar, para não suceder que, em havendo convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Sentar honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Amém, irmãos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, poderoso, santo e justo. Obrigada, Pai, pela vida que o Senhor nos deste, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Tua casa nesta manhã. Obrigada, Senhor, por cuidar dessa igreja, por a Deus ser misericordioso com cada um de nós, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo que Tu és, ó Pai. E continues, ó Deus, nos guiando para que possamos a cada dia reconhecer as nossas falhas, procurar melhorar, procurar, ó Deus, vivermos uma vida que agrade ao Senhor, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus, durante esse dia, dia do Senhor. Nos, ó Deus, preparando para o culto logo mais à noite também. Cuidando, ó Deus, de cada um aqui. E cuidando também dessa escola dominical, ó Deus, para que tudo aqui seja feito, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada irmão, aqueles que precisam, ó Deus, de cura, de auxílio, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Já vamos, irmãos, passar para a divisão das classes. Lembrando que os adultos, os jovens e adultos continuam aqui. E as crianças e os adolescentes podem se dividir. E hoje teremos a apresentação do Firmando os Passos e adolescentes. Bom dia, meus irmãos.
Nós vamos então dar continuidade, né, aos nossos estudos com base na doutrina da criação, conforme o Senhor nos ensina a partir de Gênesis. E eu gostaria de tomar como texto principal, como texto básico, o texto de Gênesis, capítulo 2. Vou pedir os irmãos para abrirem. Nós não vamos, obviamente, fazer uma exposição, né, porque o formato de aula é um formato diferente, né, do formato da exposição, mas nós vamos guardar esse texto para que possamos abordá-lo também do ponto de vista da criação, né? Então, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versos de 1 a 3 e depois vamos ler também o verso 7 e finalmente os versos 21 e 22. Então, de 1 a 3, 7, 21 e 22. Vamos ler juntos? De 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então aqui nós temos, não é, o resumo da criação do Senhor, dos versículos 1 a 3, de toda a criação anterior, e também a formação do homem, que na verdade já havia sido mencionada no capítulo 1. Como os irmãos conhecem, os versículos 26, 27, quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, e o 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. Então, a narrativa de Gênesis ela é muito interessante porque ela não segue uma linha cronológica, né? Ela segue uma linha literária, e, na verdade, é como se nós encaixássemos o capítulo 2 dentro do capítulo 1. Então, é uma forma literária de falar a respeito, ou detalhar, né, questões relativas à narração que Deus se propõe fazer. Então, quando a gente vê a formação do homem e a formação da mulher, esse trecho aí que está do versículo 4 até o versículo 25 de Gênesis, ele se encaixaria lá no capítulo 1. Não é? Então, no capítulo 1, versículo 27, diz, criou Deus o homem à sua imagem e também a mulher. Veja que aqui é só um resumo. Aí, no capítulo 2, ele explica como foi essa criação. Não é? Então, temporalmente ou cronologicamente, é como se o capítulo 2 estivesse dentro do capítulo 1. Essa é só uma questão literária mesmo, né? Uma forma de expandir, né, o tema, a fim de que fique mais claro, não é? Mais clara a abordagem relativa à criação do homem. No último estudo, meus irmãos, nós estamos fazendo um contraponto entre a doutrina da criação e o evolucionismo naturalista. Nós falamos que o evolucionismo naturalista, ele afirma principalmente 3 grandes teses, né? Primeiro, o universo ele surgiu por acaso. Então, os evolucionistas entendem que não há um criador, não há um propósito no universo. Ele surge por acaso, né? Seja por uma grande explosão, seja por uma evolução genética de seres. O fato é que não houve um criador, não houve uma criação, né? Por conta de arranjos químicos, né? Físico-químicos, então as coisas foram criadas as coisas surgiram como nós as vemos hoje.
Eles entendem que a vida se desenvolveu por meio de processos cegos, não é? Ou sem propósito. É tudo de fato por acaso. Há um livro, inclusive, cujo título é O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins, né, que é um novo ateísta. Ele usa exatamente esse título, né, para mostrar essa ideia do processo cego, ou sem propósito, né? Um processo que aconteceu por acaso, e se é por acaso, não há nenhuma razão de nós nos preocuparmos com os processos dos seres vivos, né? Por isso que a teoria da evolução naturalista, ela leva também a algumas práticas bem contrárias à Escritura, né? Por exemplo, existe um autor chamado Peter Singer, ele é um eticista, um cara que lida com ética, né, com moralidade. E o Peter Singer, ele defende, por exemplo, que a eutanásia, né, que é a pessoa ter o direito de escolher o momento da sua morte, que a eutanásia seja feita em casos em que a pessoa ela esteja numa situação de inconsciência, né, de coma profundo, chamado coma vegetativo, né, porque ele entende que a pessoa ela só tem dignidade humana se ela puder escolher, puder ter liberdade, puder ter consciência de escolher as suas decisões, né? Se uma pessoa ela perde essa capacidade de escolha, então, naturalmente, ela perde também a sua humanidade, né? Perde o seu caráter de pessoalidade. Então, para ele, por exemplo, seria muito natural que a família, né, ou os próprios médicos, ao perceberem uma pessoa em coma vegetativo, né, que essa pessoa, então, tivesse os seus aparelhos desligados, porque, na concepção do Singer, se ela própria não pode fazer suas escolhas, ela deixa de ser, deixa de ter um propósito, né, deixa de ter uma dignidade. Então, o evolucionismo ele leva também a consequências éticas profundas, né? Então, se as coisas acontecem por acaso e elas não têm um propósito, obviamente, esses propósitos eles passam a ser escolhidos pelo próprio ser humano. É o ser humano quem vai definir o que é e o que não é eticamente viável. Por isso, o evolucionismo ele tem os seus perigos, não só do ponto de vista da ciência da criação, mas também do ponto de vista ético, né, moral. Eles afirmam, então, por consequência disso, que não há um criador pessoal, um projeto, né, um projeto divino. Eles acreditam que não há uma origem a partir de um ser consciente, né? Já a confissão de fé, que é criacionista, como nós sabemos, ela afirma ideias bem diferentes destas, né? Ela afirma, por exemplo, que tudo que foi criado diretamente por Deus, um Deus pessoal, né? Um Deus intencionalmente motivado, e foi criado por processos a partir da vontade de Deus, não por processos autônomos, né? Cegos e acasos, mas foram criados por um propósito intencional de Deus. Então a confissão entende, e os reformadores afirmam, que tudo aquilo que é criado por Deus, tudo aquilo que existe no mundo, foi criado por Deus. Deus é o autor, é o criador de todas as coisas. E por essa razão nós só vamos conseguir captar o propósito destas coisas do mundo se nós perguntarmos para o Criador, perguntarmos para Deus, né? Então Deus tem um processo responsável na criação de todas as coisas. Ele foi motivado pela sua própria vontade. A vontade de Deus criou todas as coisas. E tendo Deus criado todas as coisas, ele é não só o criador no ponto de vista autoral, né, de ter criado, ter sido o autor da criação, mas ele é também quem governa essa criação. Existe um autor muito interessante, bom de se ler, um livro fininho assim, chama-se A Criação Restaurada, do Albert Wolters, publicado pela nossa editora. E ele diz que na criação Deus estabeleceu duas coisas: direção e estrutura. Na verdade, o contrário, né, pela ordem. Estrutura e direção. Ou seja, o que é estrutura? Estrutura, Deus, quando cria, ele cria
como um arquiteto, como um engenheiro, por exemplo. O engenheiro, ele, quando vai projetar, né, uma construção, ele cria primeiramente a estrutura, ela está no papel. E ele sabe exatamente como as coisas vão se encaixar, né? Ele sabe exatamente como as peças vão se encaixar ali. Mas, se aquela construção ou aquele projeto, né, ficar só no papel, ele não sai do papel, né? Quer dizer, ele não toma uma forma visível, uma forma prática. Então, aí vem o segundo aspecto, que o Albert Outros chama de direção, que é quando Deus, então, ele cria a estrutura, mas ele também impõe sobre essa estrutura direcionamentos, quer dizer, o que cada uma destas coisas vai fazer. Então, por exemplo, o engenheiro projeta lá usar um ferro de medição X. Por quê? Ele tem um propósito, ele tem uma razão nisso, ele tem uma explicação para isso. E essa razão vai definir, posteriormente, qual é o propósito daquele ferro ter sido colocado ali, daquela coluna ter sido colocada ali, não é? Dessas estruturas terem sido colocadas, existe um propósito. Então, da mesma forma, Deus também criou assim. Deus cria as estruturas, e a gente vê isso muito claramente em Gênesis 1, nos primeiros dias, né, nos 3 primeiros dias, Deus cria as estruturas. Ele separa terra e água, ele coloca luz e trevas, ele cria as estruturas. Nos 3 dias posteriores, 4º, 5º e 6º, ele preenche as estruturas. Ele vem e coloca peixe no mar, na água, coloca planta, etc., na terra, né, seres vivos. Certo? Ele cria a estrutura. Então, ele direciona, ele mostra o que cada um tem que fazer. Então, o peixe não vai viver fora d'água, porque Deus criou o peixe para viver dentro da água. Certo? É a estrutura e a direção. Deus cria o ser e dá o propósito. E muito interessante isso, porque isso faz com que, por exemplo, os biólogos, o que eles deveriam fazer? Os biólogos deveriam fazer o seguinte: eles deveriam se preocupar em encontrar exatamente este propósito divino nas coisas criadas. Deus criou o feneco. Sabe o que é feneco? Depois vocês pesquisam, é um bichinho bonitinho. Deus criou o feneco. Para que Deus criou o feneco? Tem um propósito, né? Urubu. Urubu é mais fácil da gente saber o propósito, né? Urubu é o que limpa a natureza, né? Imagina se não tivesse urubu. O tanto de bicho morto que ia ter aí, o mau cheiro, o fedor disso tudo, né? Os urubus, eles são capazes de retirar isso. Os vermes que comem os corpos em decomposição, eles foram criados por Deus com um propósito, exatamente comer os corpos em decomposição. Porque já pensou se os corpos se decompusessem, né? Acho que é isso. Decompor. Português tem suas. Já pensou se isso acontecesse e a gente não. Tá difícil, né, certo? Então, imagina se os vermes, se Deus não tivesse criado esses vermes para decompor os corpos, para comer os corpos em decomposição, seria complicado, né? Então Deus cria todas as coisas com um determinado fim. Lá em Provérbios tem um texto de que eu gosto muito, né? Salomão diz assim: Deus criou todas as coisas com um determinado fim, inclusive o ímpio, para o dia da calamidade. Muito interessante isso, porque quer dizer, até o ímpio foi criado para a manifestação da glória de Deus, com um propósito específico de Deus. Então Faraó não existiu à toa, ele existiu para revelar a glória de Deus, não é? Os grandes ditadores que existem no mundo, né? Eles foram criados, os perseguidores de cristãos, eles estão aí não é por acaso, eles estão aí porque Deus os coloca aí exatamente para cumprirem esse propósito de perseguir o povo de Deus, né? E com isso ensinar algo ao povo de Deus e demonstrar, obviamente, a glória de Deus. Então há um propósito intencional naquilo que foi criado. É isso que ensina a Escritura, e os nossos símbolos de fé replicam isto, né? Também nós defendemos, irmãos, que a criação de Adão e Eva como pessoas reais
diretamente formadas por Deus e não o resultado de uma evolução gradual. Não é? Nós não somos adeptos, portanto, da ideia de que nós viemos de um ancestral, né, comum, e fomos evoluindo até chegarmos nesta forma que nós temos hoje. Nós não acreditamos nessa tese. Nós cremos que Deus criou o homem como nós somos. Talvez, obviamente, com algumas pouquíssimas diferenças do ponto de vista do seu fenótipo, né, da sua aparência, até por conta do próprio ambiente, né, porque a gente sabe que o ambiente ele interfere em algumas mudanças, né, não mudanças radicalmente genéticas, mas de adaptação. Né? Por exemplo, os nepaleses são pequenininhos, menor do que o Serginho. Está vendo, Serginho? Tem gente maior que você no mundo, né? O mais baixinho. Os nepaleses são pequenininhos. E sabem por quê? Porque eles moram nas montanhas. E o ar das montanhas é muito rarefeito. Então eles têm que ser pichutinho mesmo, porque senão consomem muito ar. E aí eles não dão conta de viver, entendeu? Então a adaptação é natural, eles são pequenininhos. Tem até um pastor muito famoso que vem aqui ao Brasil, chamado Mahendra. Gente boa, ele sempre vem nos Supremos Concílios, ele é presidente lá da igreja do Nepal, né? E ele é pequenininho, assim, no púlpito ele fica baixotinho mesmo, assim, você só vê a tampa da testa, né? Então, é próprio do nepalês. Vocês podem pesquisar, depois vocês vão ver que os nepaleses são pequenininhos, porque eles moram numa região bem alta mesmo, né? Bem de altitude, né? Então, eles precisam ser menores, porque se eles forem grandões, eles vão ter problemas, né, com relação ao seu corpo, a questão das plaquetas, né, hemácias e tal, porque elas precisam de oxigênio, né? Então, quer dizer, nós temos esses processos adaptativos, isso é natural acontecer. Por exemplo, no deserto, né, especialmente na região onde Jesus nasceu, que é uma região mais desértica, né, por onde Jesus andou, as pessoas elas têm uma pele mais grossa, né, uma pele mais escura, mais crespa, né? Como é que fala isso? Ríspida mesmo, né? Isso, áspera, isso aí. Uma pele mais áspera, né? Por quê? Porque elas convivem com esse problema do ambiente solar, né? Da areia, tem muita tempestade de areia. Então elas vão se moldando, né? Se adaptando. Por isso Jesus não era aquele Jesus bonitinho lá de Hollywood, né, do olho azul, cabelo tipo do Danilo, né, assim, não tinha nada a ver com isso, né, porque provavelmente Jesus era uma pessoa comum mesmo, assim, uma pessoa de uma altura média, não era aquele galanzão alto, né, de olho azul que aparece nos filmes, né, mas era alguém normal, um homem normal. Inclusive Isaías disse que ele não tinha aparência que pudesse chamar a atenção das pessoas pela aparência, né, não que Jesus fosse feio, mas ele era uma pessoa comum, da própria região mesmo, né? Muito provavelmente mais moreno, mais escuro, mais crespo, né? Com os seus cabelos mais crespos, a sua pele também, porque era próprio da região, né? Então, quer dizer, isso acontece, isso pode acontecer, né? Não são adaptações do ponto de vista de evolução, né? Genéticas, mas são adaptações por conta dos ambientes aos quais nós estamos sujeitos. E isso não é nenhum problema dentro do processo do criacionismo, não é nenhum problema, porque Deus nos fez exatamente com esta capacidade também de adaptação, né, que é muito diferente do processo da evolução genética, como os evolucionistas pretendem. Só fazendo aqui uma observação também, geralmente a gente costuma brincar, né, falando que o homem veio do macaco, mas na verdade é uma brincadeira mesmo, porque o Charles Darwin ele não afirmou isso, né? Ele afirmou que o homem veio de um ancestral comum. Depois, um outro cientista chamado Lamarck que encontrou nos chimpanzés, uma espécie específica de chimpanzés, uma similaridade genética com o ser humano. Então, Lamarck falou, olha, o homem, provavelmente, o ancestral mais próximo, né, do homem é o chimpa, né? Só que cientistas mais contemporâneos começaram a verificar que outros animais também tinham um número de DNA, de semelhanças do DNA muito mais próximas de nós, como, por exemplo, os porcos. Só que ninguém quer vir do porco, né?
Então, mas os porcos têm também uma similaridade genética, né, muito próxima dos seres humanos. E há outros aspectos que são estudados também, como, por exemplo, o grau de inteligência, né? Os golfinhos, por exemplo, são considerados seres altamente inteligentes. Existem algumas raças de cachorros, né, de cães, que também são muito inteligentes. É o caso do Beagle. É um cachorrinho pequenininho, assim, bonitinho, né? Ele tem umas orelhinhas compridas, ele é muito bonitinho. É uma das raças mais inteligentes, né, dentre os cachorros. Então, quer dizer, você tem esse nível, né, de similaridades com os seres humanos, e é óbvio, porque o Criador é o mesmo. Então, há que se pensar que, de fato, embora haja uma diversidade muito profunda, uma diferença muito grande entre um porco e um ser humano, é óbvio que, sendo o Criador o mesmo, que é o próprio Deus, é claro que também semelhanças vão acontecer. Não é? Semelhanças vão acontecer. O Criador é o mesmo. Então, o Criador, obviamente, ele transmite também semelhanças. Né? Não a semelhança do seu próprio ser, porque isso acontece só no caso do ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas é óbvio que a inteligência de Deus, no sentido da sabedoria criacional, ela é vista também na criação. Né? Eu citei para os irmãos aqui o caso do pica-pau. Né? O pica-pau, ele tem uma língua, e a língua do pica-pau, ela reveste o crânio. Então, ela passa por cima da cabecinha dele, ela começa na cabecinha aqui, dá a volta para sair, porque ele precisa de um amortecedor mesmo. Porque ele fica picando o pau, né? E ele precisa de amortecimento, senão, coitado, ia viver um doidão, né? O cérebro ia liquefazer lá dentro, né? Porque ia bater tanto. Então, quer dizer, isso... Os criacionistas dizem, a evolução não daria conta disso, porque os sistemas são muito complexos. Precisa de uma mente muito inteligente para criar um ser dessa natureza. Quer dizer, um processo evolutivo não daria conta de tantas diferenças. Entende? Por exemplo, vamos pegar o passarinho que evoluiu. Mas existem tantas espécies de pássaros, e cada uma delas com as suas especificidades, que é o caso do pica-pau, por exemplo, que seria muito difícil, impossível, para um processo evolutivo, dar conta de captar, de responder a todos esses problemas específicos. Né? Então, precisa de uma mente inteligente para criar isso. Daí surgiu, inclusive, a teoria do chamado design inteligente. O design inteligente, como a gente sabe, é uma tendência da ciência de explicar que existe uma inteligência por trás dos seres criados. Né? Os designers inteligentes nem sempre são cristãos. Existem defensores do design inteligente que não são cristãos, mas eles entendem que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Aqueles que são cristãos entendem que essa mente inteligente é o Deus bíblico, o Deus pessoal que criou todas as coisas, porque para se ter uma mente inteligente é preciso haver também pessoalidade, né? Porque uma mente inteligente, mas que não comunica, que não se revela, ela não poderia transmitir para os seres humanos, por exemplo, esta compreensão de inteligência, de propósito, etc. Então, por isso que nós cristãos afirmamos que existe, né, um Deus criador que criou todas as coisas, e ele criou não como resultado de uma evolução gradual, mas ele cria diretamente seres vivos, inclusive o ser humano, Adão, e depois, né, posteriormente, Eva. Também nós afirmamos que a morte, ela entra no mundo depois do pecado. Então, se não houvesse pecado, não haveria morte. A morte, ela não faz parte do processo criativo. Deus não criou a morte. A morte é o resultado do pecado. Não é? Isso fica muito claro para nós lá no texto de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lá diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Paulo está dizendo aqui que a morte entra por causa de Adão, por um só homem, que é Adão.
A morte, então, é consequência do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria morte. Então, muito provavelmente, os seres humanos, eles viveriam e não haveria envelhecimento. Não é? Agora, não me perguntem como isso iria acontecer, porque eu não sei, a Bíblia não diz. Mas, muito provavelmente, as crianças nasceriam, atingiriam uma determinada idade e viveriam assim para sempre, naquela determinada idade ali. Não sabemos como isso se daria, né? Porque aí já é uma especulação que não nos cabe fazer, porque a Bíblia não diz, né? O fato é que não haveria morte. Aham. 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 Essa sequência de vida. Aham. Aí. Uhum. Sim. Deixou de. Interessante, né? Pois é. Interessante. E aí começa. Exatamente, começa a morrer, né? Então é muito interessante isso, né? Obrigado, Alonso. Então você vê que tem aí uma explicação, inclusive científica, né, para essa questão. Então, o evolucionismo, irmãos, ele contradiz o ensino bíblico, contradiz o ensino confessional, né, que é bíblico, obviamente, sobre essa questão da origem da vida e também da humanidade. O chamado teísmo evolutivo, né, ou evoteísmo, que é uma tentativa de juntar as duas coisas, ele também tem alguns problemas, né? Por exemplo, ele sugere que Deus criou a matéria inicial e depois Deus guiou o processo evolutivo. Então, para os evoteístas, é Deus quem cria, conforme está na Bíblia, mas eles entendem que Deus também guia a evolução, né? Então, a evolução seria também um processo divino. Eles afirmam que os seres humanos surgiram após milhões de anos de evolução. Então, aquela ideia de Gênesis 1 e 2, o salto, né, para, disse Deus, ali a questão do tempo ali, para os evoteístas, aquele tempo é um tempo de milhões de anos, e não de dias literais, como nós afirmamos, né? E para eles o relato de Gênesis é um relato apenas alegórico, um relato mítico, né? Um relato, é apenas uma literatura que foi produzida pelos judeus para que houvesse, né, dentre os judeus uma explicação a respeito da sua origem. Mas por que nós entendemos que essa visão ela contraria a fé reformada? Primeiro porque ela compromete a autoridade da Escritura, né? Porque tratar Gênesis de 1 a 3 especialmente como apenas uma literatura, apenas um mito, né? Uma expressão mitológica de uma cultura, e não como uma história real, isso compromete inclusive os demais temas sucessivos da Bíblia, porque o Novo Testamento, em muitos lugares, cita Gênesis como histórias reais, né? Então, nós teríamos que também invalidar, ou pelo menos duvidar, né, da natureza das expressões que o Novo Testamento faz em relação ao Antigo Testamento, sobretudo em relação a Gênesis. Um outro problema é que ela vai também desfigurar a doutrina do pecado, o pecado original. Porque se Adão não foi um indivíduo histórico, conforme criado por Deus, ali no sexto dia da criação, então a queda também ela pode se tornar uma queda simbólica, né? Uma queda não natural, não real. E aí nós comprometeríamos também a necessidade da redenção em Cristo Jesus, porque nós mexeríamos nesse aspecto da queda do homem. E finalmente, né, nós negligenciaríamos também a bondade de Deus na criação, porque a morte e o sofrimento seriam parte de um processo criativo e não uma consequência
do pecado. Então nós temos alguns problemas, assim, eu não vou me deter especificamente nesses problemas, quero apenas mostrar para os irmãos, né, que de fato pensar de uma maneira não literal, conforme está no texto de Gênesis, pode nos trazer seríssimos problemas para a nossa compreensão da Escritura posteriormente, né? A gente mexeria na questão da autoridade do Antigo Testamento, que é um grande problema. Nós mexeríamos na questão do pecado, que também seria um grande problema. E mexendo no pecado, nós também mexeríamos na redenção, né? Porque Cristo veio exatamente, como diz Mateus 1:21, para salvar o seu povo dos pecados deles. Então, se nós mexermos na questão do pecado original, nós também teremos dificuldades. Então, seguindo o ensino da confissão, qual é o propósito da criação? Como nós sabemos, irmãos, tudo que Deus fez, Ele fez para a sua glória. Então, a primeira resposta, né, a resposta mais óbvia, por assim dizer, é para a glória de Deus, né? Toda a criação reflete a glória de Deus. A gente vê, inclusive, isso nos salmos finais ali, né, a partir do 145 até o 150, a gente percebe isso, o louvor da criação a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor, não é? Os rios devem bater palmas, as árvores, as plantas, os animais, tudo isso deve cantar ao Senhor, né? Os pássaros. Então, a criação, em geral, inclusive o homem, foi feita para adorar, glorificar, exaltar o Senhor. Mas eu também separei aqui em 4 aspectos, né? Quatro aspectos mesmo, 4 qualidades aqui que demonstram a razão pela qual Deus criou o mundo. Tem um livro, irmãos, muito interessante, muito bom, do Jonathan Edwards, que o título é O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. O pastor John Piper, ele usa esse livro do Edwards para escrever um outro livro que também fala a respeito disto, né? Eu não vou me lembrar o título do livro do Piper, mas eu esqueci, depois eu lembro. Mas também fala a respeito disso. Inclusive o Piper transcreve no final do livro dele esse pequeno livreto do Edwards. E aí o Piper é um leitor veroz, né, do Edwards. Ele não nega a influência do Jonathan Edwards na sua teologia, né? O Piper ele começa em Paulo, vai para Agostinho, Calvino e Edwards, né? São esses 4 grandes mentores do pastor John Piper. Quem gosta de ouvir, de ler, né, o John Piper, que é realmente uma grande referência, né, no nosso evangelicalismo contemporâneo, né, vai perceber isso, né, essa influência. E esse livro é muito interessante, o livro do Piper e o livro do Edwards, em que eles mostram esse propósito de Deus na criação. Deus criou o mundo para a sua glória. E aí é de onde vem aquela frase, né, que a própria confissão de fé, os catecismos, né, breve e maior, também trazem, que é o glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí o Piper ele faz uma observação interessante. Ele fala que muitas vezes nós focamos mais no primeiro aspecto, que é glorificar a Deus, e ok, tem que ser mesmo, mas nós nos esquecemos do segundo aspecto, que é usufruir de Deus para sempre. E aí é onde Piper une, né, a ideia de Agostinho, a ideia de Paulo, depois de Agostinho, né, que Agostinho fala lá nas suas confissões que nós nunca vamos encontrar repouso enquanto não descansarmos no Senhor, né? Agostinho fala assim: a minha alma ela estará inquieta até que eu encontre repouso em ti, né? Então a ideia de que, na verdade, usufruir de Deus é você viver de acordo com a vontade de Deus a tal ponto de você fazer aquilo que Paulo menciona em Romanos 12:2, que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós transformamos a nossa mente, mas não experimentamos a boa vontade perfeita, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então, isso é o gozá-lo para sempre. À medida que eu descanso em Deus e vivo neste grau de intimidade, eu compreendo o propósito de Deus para a minha vida. E pensando do lado contrário, nós sofremos no mundo, sofremos do ponto de vista da nossa angústia, né? A angústia do mundo, ela vem exatamente da incapacidade que nós temos, às vezes por causa até da incredulidade mesmo,
de descansar em Deus, não é? Porque os irmãos têm experiência disso, porque todos nós somos assim, né? Todos nós somos pecadores e todos nós somos, em alguma medida, incrédulos, ansiosos, angustiados, né? Por alguma situação da vida que nos afeta, né? Então os irmãos sabem disso por experiência própria. Na verdade, os nossos afetos, eles são afetados negativamente quando nós não estamos, de fato, descansando plenamente no Senhor, né? A gente vê isso muito nos Salmos, né? Davi fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? É claro que Deus não se esqueceu dele, né? Deus não se esquece dos seus filhos, porque a própria palavra diz: eu não vou me esquecer de você. Aliás, o próprio Davi diz: eu sei que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, aqui na cabeça de Davi, ele sabia disso, mas no coração ele experimentava uma outra coisa que era próprio da sua própria angústia, da sua própria necessidade. Então, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre você compreender quem Deus é e você viver aquilo que de fato você compreende a respeito de Deus. Uma coisa é saber sobre Deus, outra coisa é ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez o exemplo mais gritante que nós temos na Bíblia seja Jó, porque Jó conhecia muito sobre Deus, inclusive interrogou a Deus em muitas das suas orações, seus amigos, mas no final, lá no capítulo 42, o que ele diz? Eu só conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ali é uma declaração muito próxima disto que o Piper, né, hoje, como pastor da nossa geração, da nossa época, ele prega, né? Quer dizer, nós podemos conhecer Deus do ponto de vista da nossa mente, da nossa teologia, da nossa doutrina, da nossa profissão, confissão, etc., mas os afetos, né, a experiência que nós temos com Deus é que realmente vai fazer com que este conhecimento que temos de Deus, como diriam os puritanos, desça ao coração, né, e nos afete de tal maneira para que a gente possa experimentar. Então, é isso que significa gozá-lo para sempre, lá dos nossos símbolos de fé, né? É essa capacidade que Deus mesmo nos dá pela sua graça, de podermos nos tornar tão íntimos dele a ponto de experimentarmos na nossa vida diária o ser de Deus, né? E nós só vamos encontrar repouso, descanso, quando nós chegarmos a este ponto de fato, descansar no Senhor. E esse descansar no Senhor é algo profundamente espiritual, né? Relacional. É como aquele bebê. Nonô não é bebê mais não, né? Agora já é que tem até 12. Como é que é? É bebê. Até 12, né? Depois muda para criança e vai. Aí depois, seu Edson, aí não tem jeito, aí vira idoso mesmo, terceira idade. Então, quer dizer, o bebê, né? Nós somos ali bebês diante de Deus, que repousa nos braços dos seus pais, né, com segurança. Então não adianta, qualquer pessoa vai pegar, qualquer pessoa vai brincar, qualquer pessoa vai dar o leite, mas se não tiver a Nath, se não tiver o Alonso, a coisa desanda. Em algum momento eles têm que chegar e têm que abraçar, porque é isso que a criança espera, que ela seja abraçada pelos braços dos seus pais, né? E assim nós também, enquanto nós ficarmos tentando repouso em outras coisas que não seja a pessoalidade de Deus, essa intimidade de Deus, de dizer para ele: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo? Vamos sentar aqui, bate um papo comigo, resolve isso. Enquanto a gente não tiver essa dinâmica de pessoalidade, nós não vamos conseguir experimentar Deus de fato, né? Por isso os salmos são preciosíssimos para nos ensinar isso, porque Davi e os outros salmistas, né, como Asaf, como outros, passaram por isso, por essa experiência humana, né, de se sentirem distantes de Deus, de se sentirem ausentes da intimidade de Deus, e por isso que eles fazem aquelas afirmações que às vezes a gente fala assim: ó, engraçado, Davi deve estar meio surtado aqui, né? Porque como é que ele fala para Deus assim: até quando o Senhor vai virar o rosto para mim, né? Como se ele estivesse brigando com Deus. Mas não é isso, é porque o nível de intimidade do servo de Deus, que de fato conhece e experimenta a vontade de Deus, é um nível de intimidade capaz de dizer para o Senhor mesmo: Senhor, eu não estou mais tendo
sentindo a tua presença. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Senhor me deixou, o Senhor me abandonou? Embora ele saiba que Deus não o tenha abandonado, porque Deus não vai abandoná-lo, mas em alguns momentos da vida da gente parece que você está abandonado mesmo, não é? E aí a intimidade nos leva a esse tipo de oração, que é uma oração respeitosa e ao mesmo tempo uma oração muito sincera, né, a respeito daquilo que nós estamos vivenciando com Deus. Mas então eu quero tocar em 4 aspectos aqui, e eu queria que os irmãos, inclusive, me ajudassem, né, na leitura dos textos. Então, a primeira coisa, qual o propósito da criação de acordo com a nossa confissão de fé? A resposta geral é para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Mas também existem 4 outros aspectos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, o poder de Deus. Então, vou pedir a algum irmão que leia o Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Sim, Gabi. Isso, a paixão de Deus por sua glória, do John Piper. Obrigado, Gabi. É esse mesmo. Isso aí. Pode ler de 33, 6. Isso. Então, o poder de Deus de criar todas as coisas pela sua palavra. Qual de nós consegue criar alguma coisa pela palavra? Nenhum, né? A gente precisa dos meios naturais, das coisas criadas para criarmos outras. Mas ninguém é capaz de dizer, faça isto, né? E a coisa surge naquele exato momento. Deus fez isto. Então, somente um ser perfeitamente poderoso seria capaz de criar. Uma outra característica é a sabedoria. Tudo que Deus criou para beleza do universo, né? Beleza do universo. Vamos ver Provérbios 3, 19 e 20. Quem achar aí pode ler para a gente, por favor. Provérbios 3, 19 e 20. Muito bonito, né? Então, pela sua sabedoria, pela sua inteligência. A sabedoria de Deus, meus irmãos, ela é distinta, né, daquilo que nós conhecemos por sabedoria na nossa cultura. Geralmente, nós entendemos sabedoria como uma pessoa erudita, né? Uma pessoa que uma pessoa muito estudada, uma pessoa que viveu muito, né? Que tem uma experiência assim maior talvez do que as demais pessoas. Geralmente uma pessoa idosa, né? Porque para se ter essa experiência você precisa ter um caminho de vida também percorrido. Mas curiosamente a palavra hebraica, que é hormar, é quase romar, tá vendo? Talvez por isso que o seu Romar seja sábio assim, né, seu Romar? A palavra hormar, aí vocês não vão esquecer mais, tá vendo? Hormar, escreve, a transliteração seria H-O-K-M-A-H, Hokmah, né? Seria a transliteração. Mas a pronúncia é hormar, porque não tem, eu já falei para vocês que o hebraico não tem vogal, né? Então você tem que gritar com a garganta. Pois é. Então, hormar é a palavra sabedoria em hebraico, né? E ela indica algo parecido com, digamos assim, é uma capacidade, é um dom de Deus mesmo, uma capacidade, né, dada por Deus, de alguém ser capaz de, dentre várias condições, várias situações, ela ser capaz de detalhar essas situações e, pela sua reflexão, escolher aquela que é a melhor. Então, imagine que você tenha, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele é bem didático, né? Imagine que você tenha 3 opções muito boas. Qualquer uma delas vai resolver o seu problema. Uma pessoa
talvez sem esse nível de sabedoria, escolheria qualquer uma delas. Porque se qualquer uma pode, então, tanto faz, né? Eu escolher A, B ou C. O sábio não. O sábio, ainda assim, mesmo sendo as três boas, ele vai escolher a melhor. É isso que distingue a sabedoria, quer dizer, é a capacidade de conhecer a beleza por trás daquilo que é criado. E quando a gente fala de beleza aqui, não estamos falando de boniteza, né? De gosto, de feiura, no sentido, como a gente fala que eu não estou, não. Então, não é de feiura, né? Nós estamos falando de beleza no sentido daquilo que é o belo, que é criado. Não é aquele belo também lá, o cantor, não. Até porque aquele belo é feio, né? Mas é o belo como a criação divina. Os irmãos se lembram que lá em Gênesis, nós temos assim, Deus criou e isso foi bom. Não é isso? E no final ele fala, foi muito bom. Então, é isto que é beleza. Ou seja, a beleza não é o gosto pessoal, de achar uma coisa bonita e uma coisa não bonita. A beleza está no ato criacional de Deus. Se Deus criou, é belo, porque é assim que ele fez, né? Então, o sábio, ele distingue a beleza não pelos seus gostos pessoais, mas ele distingue a beleza por aquilo que é mais próximo da criação divina. Interessante isso, né? Então, quer dizer, isso você pensa isso em qualquer coisa. Na música, por exemplo. O que é uma música bonita, bela, do ponto de vista bíblico? Não é a música de que eu gosto mais. Talvez eu não goste de determinado ritmo, né? De determinada... É ritmo mesmo, né? Determinado estilo musical. E aí eu falo, essa música é feia demais, né? Sim, de acordo com o seu gosto, ela pode ser muito feia mesmo. Mas aí você precisa verificar aquela composição do ponto de vista do ser de Deus. E aí o ser de Deus possui características que nos fazem julgar as coisas com sabedoria. Por exemplo, qual o propósito dessa música? Qual o propósito dessa música? Para que essa música foi criada? Aí você já começa a responder muita coisa interessante, né? O que essa música exalta? Ela exalta Deus, ela exalta a criação de Deus, não é? Porque você pode ter músicas não cristãs que exaltam a criação de Deus, ou que refletem verdades de Deus, não é? Você tem muita música não cristã que são mais teologicamente corretas do que músicas chamadas cristãs. Você tem muita música boa que reflete a verdade da criação mesmo, não é? Às vezes até do ser de Deus, do ser humano, etc. Então, quer dizer, você não julga pelo gosto, ou pelo rótulo, não é? Ou pelo ritmo. Não, você julga por critérios bíblicos. Há um propósito. Essa música reflete harmonia, ela reflete a unidade de propósito, de pensamento. Quer dizer, tudo isso você vai julgar para dizer, olha, essa é uma música boa, é uma música bela, né? Talvez você não goste do estilo, mas ela é uma música que agrada a Deus. Pois é. Sim. Sim. Renato Russo. É preciso amar. Já disseram uma época que eu parecia Renato Russo. Já pensou? Olha que blasfêmia, né? Mas é mesmo. Então tem alguns trechos, algumas músicas completas, né, que são verdadeiras, né? São verdadeiras. Muito bem. Sabedoria. Então lemos aí Provérbios, né? Deus com sabedoria, com inteligência criou todas as coisas. Uma terceira característica, irmãos, é a bondade de Deus. Vamos ver aí o Salmo 145, versículos 9 e 16. Nós vamos ver aí a bondade de Deus. Deus criou todas as coisas pela sua bondade e Ele provê sustento para todas as suas criaturas, né? Salmo 145, 9 e 16.
Não, é o 7 e o 16. Pode ler o 16. 7 não, desculpa. 9 e o 16. Isso. Então Deus fez todas as coisas boas, né? As suas obras refletem a sua bondade e ele abre a mão para sustentar a sua criação, né? Então, tudo que há criado é sustentado pela bondade do Senhor. Por isso, Jesus disse, né, com toda clareza, né, que os lírios do campo, eles não se vestem, né? Ninguém veste os lírios do campo, mas eles são belos, né? Os pardais, ninguém para alimentá-los, mas eles são alimentados, né? Então, Jesus chega até a nos criticar, dizendo: por que vocês têm preocupação com o que vestir ou o que comer, né? Se até os seres assim mais, vamos dizer, comuns, né? Eles recebem isto de Deus. Então, vocês veem que a nossa preocupação diária, né? A nossa ansiedade, ela é fruto mesmo desta nossa incapacidade de crer que Deus haverá de nos sustentar. Talvez porque nós criemos um padrão, né, que não está como o padrão de Deus. E aí, realmente, Deus não vai te sustentar se você quiser andar numa Lamborghini, né, numa Ferrari, morar numa casa com sauna, com piscina. Talvez Deus não tenha obrigação de te dar isso mesmo, né? Mas o que é suficiente para você viver, Deus vai te dar. Deus vai te dar, né? Então, esse é o ponto que talvez nós precisamos crer. E por último, irmãos, aí não propriamente um atributo, né, uma qualidade divina, mas que também é um propósito da criação, e este é o ponto que nos revela Cristo, né, que é o aspecto redentivo, o aspecto da redenção, né? Então, o propósito da criação também é revelar Cristo, para que essa história da redenção seja como um teatro mesmo. Aliás, uma outra expressão de Calvino usada por Piper, né? Que é a criação como um teatro da glória de Deus. Bonita essa expressão, né? Então, é o palco sobre o qual a criação está montada, para que nós, né, possamos aplaudir a criação. Então, é a ideia de um grande teatro que revela a glória de Deus. Então, essa história da criação, ela vai culminar em Cristo Jesus, né? E o último dia da criação, de fato, será esta glória dada ao Pai por meio de Cristo Jesus. É aquele hino lá de Filipenses que nós recentemente meditamos aqui no culto, né? Que é quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o fim último da criação é a glória do Pai em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Vamos ver aí Efésios 1:10 e Colossenses 1:20. Efésios 1:10 e Colossenses 1:20. Pensação. Isso, olha que interessante, né, Paulo? De fazer convergir nele. Conversão é isso aqui, né? É você apontar para aquilo, né? Então você vai convergir. Você vai apontar. Cristo é o fim último de todas as coisas, visíveis e invisíveis, não é? Então ele é a razão de toda a existência, a razão de toda criação. Agora Colossenses 1:20. Isso. Amém. Então, reconciliar-se consigo todas as coisas. Por quê? O pecado quebrou, né? O pecado criou inimizade. E a inimizade, ela precisa ser desfeita.
para que haja o quê? Reconciliação. Então, na linguagem de Paulo, Cristo é esta reconciliação. Não é? Cristo é o único capaz, por isso que nós costumamos chamar Cristo de ponte, né? Tem até aquelas imagens, né, que as pessoas criam assim de um abismo aqui, né, e duas montanhas, e uma ponte ou uma cruz, né, porque de fato reflete isso. Cristo é o único capaz de fazer esta religação, esta reconciliação entre a criação e o Criador. Não é? A criação, toda ela caiu por causa do pecado. A natureza geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, o cachorro, ele ataca alguém não somente por causa da sua natureza instintiva. Ele ataca alguém porque há um mal ali na criação. Certo? Há um mal na criação. Então, no domínio original, antes da queda, o homem viveria em paz com os animais, cada um cumprindo a sua função, cada um cumprindo... Imagine como seria legal, né? Você viver em paz com os animais, e ali na natureza, desfrutando a criação. Mas a queda fez com que tudo isso virasse ao contrário. Então você não pode ir em qualquer mar, porque vai surgir um tubarão para arrancar sua perna, né? Tubarão, lá na praia de Boa Viagem, lá em Recife, né? Tubarão gosta de atacar as pessoas lá. Você não pode entrar num lugar escuro à noite ali porque pode ter uma cobra que vai te picar, pode ter um escorpião, não é isso? Seres peçonhentos, não é? Tem barata na sua casa que transmite doença, rato. Então, quer dizer, tudo isso é a criação desordenada. É a criação gemendo pela redenção dos filhos de Deus, para que ela seja refeita. As tsunamis, os terremotos, os vulcões, as tempestades, né, os tornados, tudo isso aí é a natureza se manifestando de uma maneira estranha, de uma maneira rebelde. E lembra que Jesus, quando estava no barco com os seus discípulos e acalmou a tempestade, ele deu ordem à tempestade. E isso acontece exatamente porque a criação ela se rebela contra o Criador. E Cristo é o único capaz de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Então ele disse, tá bom, calma, parou, chega. E aí a natureza para. Né? Então, quando o tornado se levanta, Deus está nele. Ele só vai parar quando Deus disser para. Né? Quando os animais vão atacar, eles atacam até que Deus diga para. Então, a natureza age assim, debaixo do pecado, né? E se nós achamos muitas vezes injusto que Deus nos puna por causa do pecado, como alguns teólogos por aí costumam dizer, que dirá então a criação? Que de fato nada fez, né? Quem caiu não foi a árvore, quem caiu não foi o dinossauro, né? Quem caiu foi o ser humano. E pelo ser humano, o dinossauro, coitado, muitos deles foram extintos. Né? A gente podia ter dinossauro aí, seu Edson, até hoje, andando aí, comendo a árvore ali. Né, Ronaldo? Subindo sua rua ali, comendo a árvore assim. Né? Mas não temos, por quê? Porque o pecado veio e destruiu tudo isso. Né? Então, meus queridos irmãos, eu vou fechar aqui, as crianças não chegaram ainda, então vou aproveitar. Quais são as implicações da doutrina da criação? Primeiro, o valor da vida humana. Então, como imagem de Deus, cada pessoa possui dignidade, não é fruto do acaso. Então, isso fundamenta a nossa ética cristã. Por exemplo, contra o aborto, contra a eutanásia, contra a desumanização. Né? Então, nós devemos ser contrários ao aborto, à eutanásia, ao racismo, a qualquer tipo de degradação do ser humano. Por quê?
Porque o ser humano possui dignidade em si mesmo, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Mordomia ambiental. O domínio humano sobre a terra é responsabilidade de cuidado e não de exploração destrutiva. Então, o crente que joga lixo pelo lado de fora do carro está pecando. Pecando, porque ele está contaminando o ambiente. O crente que faz queimada na porta da rua, da casa, põe fogo nas coisas, está prejudicando o ambiente. Certo? Nós temos responsabilidades ambientais. Cuidado com o ambiente. Cuidado com o descanso do nosso corpo. Deus nos deu o domingo como descanso sabático. Então, se você trabalha, seu nome é trabalho, você nunca descansa, você também está pecando contra a criação, porque Deus quer que você descanse. A ausência de sono é um problema na vida do crente. O crente precisa dormir. O ser humano precisa dormir, né? O crente mais ainda. Essa notícia, essa é boa, né, Nessa? Boa esta palavra, né? Crente tem que dormir bem. Então, se você tiver com algum problema de sono, veja o que é. Às vezes você está precisando de reposição de algum mineral, né? Tomar aí um comprimidinho de magnésio. Magnésio relaxa você, dá um sono gostoso. Vitamina D, né? Umas coisas aí que ajudam muito. Chazinho de camomila, né? Chá de... Qual é o outro que faz dormir também? Quem dorme mais? Uai, se for de acordo com o que o corpo está pedindo, deixa dormir, ué. Né? Então, quer dizer, dormir é importante, irmãos. Penúltimo, esperança na redenção. O mesmo Deus que criou o mundo promete também restaurá-lo plenamente em Cristo, né? E por último, para a gente fechar, a confiança na providência. Por quê? Ora, quem criou todas as coisas governa os detalhes destas coisas. E aí eu queria fechar com o texto que eu citei aqui, mas não lemos ainda, que é Hebreus capítulo 1, verso 3. Vou pedir a algum irmão aí para ler para a gente. Hebreus 1, 3, né? Mostrando que Cristo é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou e deu agora a Cristo o governo, o sustento, né, de tudo aquilo que existe. Hebreus 1, 3. Amém. Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos, né, crer nesta criação maravilhosa de Deus, aprendendo dela todos os dias de nossa vida, né, e que possamos dar glórias a Deus por sua criação, inclusive nós, que somos suas criaturas, né, glorificar a Deus através dos nossos próprios corpos, né, da nossa mente, do nosso coração, e que Deus assim se agrade de nós. Amém. Hoje você me deixou em casa, eu falei com o Danilo. Você também vai? Ah, então vai todo mundo. Irmãos, vamos começar então as apresentações das crianças. Vou chamar a Firmando os Passos primeiro.
Bom dia, igreja. Vou explicar o que a gente aprendeu, o resumo. A história foi Daniel era amigo do rei Dário. Aí, os seus servos ficaram muito bravos que Daniel era muito amigo e o rei ajudava muito Daniel. Aí os servos do rei Dário falaram: vamos criar uma nova lei. Aí o rei aceitou que não podia orar por 30 dias. Aí Daniel orou, só que eles viram e falaram pro rei. E eles jogaram Daniel na cova dos leões. Só que Daniel orou para Deus que fechasse a boca dos leões. E Deus atendeu a oração. Aí, rei Dário ficou muito feliz em mandaram tirar o Daniel da cova. E jogaram os servos na cova. E é isso. Agora eu vou ler Romanos 8:37. Ei. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Muito bem. Agora, primeiros passos. Vai precisar? Irmãos, bom dia. Aqui é a classe Os Primeiros Passos. Nós aprendemos no primeiro semestre sobre a criação do mundo, né? E com a criação do mundo, Deus criou a família. E nós estamos aprendendo. Vocês aprenderam que o mesmo cuidado que Deus teve com Moisés, né, que livrou ele, né, da mão do rei, das maldades, né, de afogar no rio, deu a ideia para a princesa, né, para Joquebede colocar ele no cestinho e colocar no rio e lá na ponta Miriam pegar e cuidar dele. Então, esse mesmo cuidado Deus tem conosco hoje, com a família deles, né? Então, com isso, nós vamos falar o versículo. Qual o versículo que nós vamos falar? Vamos repetir com a titia. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Gênesis 21. Vamos falar de novo? Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares. Gênesis 28, 15a. Deus abençoe, né? Todas as famílias e continue protegendo. Amém. Amém. Muito bem, crianças. Agora é a vez dos adolescentes.
gente, peraí. Ei, Lucas. Vocês são segundo. Bom dia, gente. A gente vai falar um pouco sobre Salmo 37, que tem uma lição muito importante para todos nós cristãos, que é sobre a confiança em Deus e também da nossa ação. O versículo base da nossa aula foi o 3, que fala o quê? Confia no Senhor e faze o bem. Aí eles vão explicar um pouco quais as implicâncias disso. No versículo 3, que fala sobre confiar no Senhor, significa que nós temos que depender de Deus com tranquilidade. Nós não devemos agir com ansiedade ou desespero, mesmo quando parece que os injustos estão prosperando. Devemos também viver fazendo o bem. Em outras palavras, descansar em Deus é continuar fazendo o que é certo, porque Ele garante sustento e direção para todos nós. Agora eu vou ler o Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Eles falaram da primeira parte, confia no Senhor. E a gente ficou com faz o bem. Primeiro eu queria citar que o pastor tem feito um estudo parecido às quintas-feiras, em Tiago, e exatamente sobre isso, a fé dizemos o bem com os Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Salmo 37:4 significa... O Salmo 37:4, o início dele, agrada-te ao Senhor, significa ter prazer em Deus, ter confiança. Deus é nossa maior alegria, devemos nos deleitar nele. Alegrar-se no Senhor, não somente em coisas específicas, mas na pessoa de Cristo. O Salmos 37:5 fala: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Entrega o teu caminho no Senhor. Significa que nós devemos confiar em Deus e entregar nossas vidas e nossas aflições na mão dele e confiar nele e descansar, pois ele fará. Ele cuidará da nossa vida. Bom dia, igreja. Eu vou estar lendo o Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa dos homens que prosperam em seu caminho, por causa do que ele leva ao cabo os seus maus desígnios. Descansar no Senhor é difícil, porque às vezes a gente prefere descansar nas nossas próprias forças ou nas coisas do mundo. O descanso é a prova que você realmente confiou em Deus. Tá bom. Muito bom, irmãos. Vamos então cantar o hino de número 26, Ao Deus Grandioso. Esse momento é destinado, para os dízimos e ofertas. E logo após o hino, eu convido também os aniversariantes desde o dia 3, porque não teve escola dominical devido à Assembleia e depois à Santa Ceia. Então, desde o dia 3 de novembro até hoje, os aniversariantes que estiverem presentes estão convidados
a virem após o hino. Então vamos cantar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor manifestado sobre nós em todo instante da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, o dia do Senhor. Te agradecemos pela bênção de estarmos aqui na tua casa, reunidos, esse povo do Senhor,
que com alegria, Senhor, se encontra aqui na tua presença, participando deste culto de louvor, de adoração ao teu santo e glorioso nome. Te agradecemos por esse momento alegre, feliz, quando podemos cantar os louvores a Ti e adorar ao Senhor. Também, ó Pai, por receber a mensagem da Tua palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Te agradecemos por esta bênção, Senhor, a bênção do cuidado do Senhor para conosco, para com todo o Teu povo, ensinando-nos a Tua palavra em todos os dias da nossa vida. Pai de amor, te agradecemos pela presença aqui na frente dos nossos irmãos aniversariantes, todos nós completando mais um ano de existência, outros mais um ano de casamento, de relacionamento conjugal. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos tem abençoado de várias maneiras. Louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado para conosco. Continue nos abençoando para que tenhamos muitos anos de vida, para que tenhamos muitos anos de relacionamento conjugal, de vida conjugal, que tudo seja, Senhor, para o nosso bem, para desfrutarmos assim das bênçãos do Senhor, e que sejamos também, ó Pai, participantes do louvor, da adoração ao Teu santo nome em nosso viver diário. Possamos estar sempre glorificando o Teu santo nome com o nosso viver. Pai de amor, te agradecemos também pelos dízimos e ofertas que são entregues para o Teu serviço, para a manutenção da Tua obra aqui nesse lugar. Continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, que contribui para esta obra com alegria, e que assim estejamos nós, ó Pai, sempre dedicados em servir ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que a obra do Senhor possa continuar sempre firme, sempre crescendo para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar então, irmãos, para os avisos das programações. Amanhã, dia 24, segunda-feira, teremos mais uma edição, né, do Conversa com Casais aqui na igreja. Se você ainda não está participando, venha participar conosco. Então será às 20 horas amanhã o Conversa com Casais aqui na igreja. Na terça-feira, a reunião de oração será do Presbitério Oeste de Belo Horizonte e o dirigente será o reverendo Silvério Domingos, também aqui na igreja às 20 horas, na terça-feira. E na quinta-feira será o dia de ação de graças. Vou chamar o Pedro para dar um recadinho aqui do vídeo. Na quinta-feira será o dia de ação de graças, né, aqui na igreja, às 20 horas. Quinta-feira, como a Miriam falou, teremos o culto de ações de graças. O primeiro aviso que eu quero dar é referente à lista, tá? A lista de frutas, o nosso presbítero Tiago imprimiu e vai deixar onde? Vai deixar aqui na frente? Vai deixar aqui na frente para os irmãos colocarem as frutas, né? Ou marcar a fruta, não sei exatamente como está organizada ali a lista, mas para colocar a fruta que você vai trazer, tá bom? O presbítero Tiago vai deixar aqui. Aí hoje vocês já podem preencher. Sobre o vídeo, tá, gente? Eu mandei para algumas pessoas no privado e também no grupo da igreja. O que eu quero fazer é pegar um vídeo paisagem, tá, na horizontal, virado celular, das famílias das igrejas, quem puder e quem quiser fazer esse vídeo, fazer um vídeo sobre os motivos de que você é grato esse ano. Aquela coisa bem assim, padrão, porém é muito especial para a igreja, tá? Para a gente se alegrar com os outros irmãos. Tem coisas que alguns irmãos não sabem ou não compartilharam dessas bênçãos, dessas graças, né, derramadas de forma mútua, né? Então é só um vídeo simples, tá? Da família toda.
de preferência bem iluminado, tá bom? Para a gente fazer os cortes e mostrar aqui na quinta-feira uma parte especial do culto. Não sei se vai fazer parte do culto antes ou depois, tá bom? Se der para os irmãos enviarem para mim, tá bom? Tá lá no grupo meu número. Pode enviar para o pastor, também pode enviar para minha esposa Letícia, que talvez o pessoal tenha um número dela aí mais fácil, tá bom? Um vídeo simples, tá? Você falar, esse ano eu fui grato porque a Isabel nasceu. Pronto. Aí cortou o meu vídeo. Então, é isso, tá, gente? É só esse avisozinho. Já vou chamar, então, a irmã Nilza, que vai dar mais um recadinho. Depois eu sigo com os demais. Nada. Vamos seguir, então, irmãos, os avisos. Na semana do Natal, na terça-feira, vai ser dia 23/12, teremos a reunião de oração às 20 horas. E na quinta-feira, que vai ser dia 25/12, teremos um culto especial de Natal às 19 horas. Nas programações de fim de ano, né? O culto de fim de ano, ele vai ser na quarta-feira, dia 31/12, às 20 horas. Como já foi informado aos irmãos anteriormente, não teremos esse ano o jantar após o culto, ok? Então, o culto será mais cedo, às 20 horas, dia 31. E nessa última semana do ano, não haverá as programações de terça-feira, que é a reunião de oração, e de quinta-feira, que é o estudo bíblico. Né? Então, na quarta-feira, vai dar dia 31, culto de fim de ano, às 20 horas. E o último recadinho sobre a reforma da igreja, para as crianças, né, os pais terem cuidado, as professoras também, ao subirem, com as mudanças aí das obras, né, para todo mundo ter cuidado aí. E continuemos orando, né, para que tudo ocorra como planejado, em nome de Jesus. Mais algum irmão quer dar algum aviso que eu esqueci? Não? Então, vou chamar o pastor para fazer a oração final e assim estamos liberados. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem concedido pela Tua graça, pela bondade do Senhor que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado porque, mesmo sendo nós injustos e pecadores, o Senhor nos fez justos por causa de Cristo e nos trouxe para junto da Tua família, a fim de que pudéssemos usufruir de todos os benefícios que o Senhor tem reservado para nós. Então, que o Senhor continue nos dando um dia saudável na presença dos nossos familiares, dos nossos irmãos, amigos, e que o Senhor possa nos sustentar, ó Deus, para que à noite também estejamos juntos aqui mais uma vez, com o intuito de glorificar o Teu nome e também experimentar do Senhor, da Tua bondade, que é boa, perfeita e agradável para conosco. É em nome de Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém.